Estamos começando mais um programa aqui pela TV da Cidade, é o programa Opinião Cidade. Obrigada por sua companhia. Hoje, 16 de dezembro, já está chegando o finalzinho do ano, mas ainda tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente conversar. E hoje, com muito prazer, nós estamos recebendo aqui no Opinião Cidade, na TV da Cidade, o deputado federal Edinho Araújo. Que bom vê-lo aqui, que bom que o senhor aceitou o convite. Muito obrigado, Marisa. Eu fico muito feliz também de poder voltar a esta casa, porque a TV comunitária eu tenho o maior apreço por ela. Você sabe que eu estava lá na Câmara nos anos 90, deve ter sido 95, 96 aproximadamente, quando nós votamos a instituição, a possibilidade da criação dessas televisões, que é o espaço da cidade. Aqui você pode debater ideias, traz a comunidade e, portanto, é um espaço muito importante que eu quero aqui felicitar, cumprimentando você, que é a minha velha e querida amiga de tantos anos, que continua sendo esta profissional tão competente, tão iluminada, e cumprimentar toda a direção aqui da TV Cidade. Me permita que na pessoa do Valdir Nonato, que está à frente dessa direção, e eu sei que não é fácil manter uma televisão comunitária, né, tendo em vista a competitividade, a concorrência que tem, mas este é o espaço importante da cidade, Renato, né? O espaço da cidade. E por isso eu quero felicitar e desejar a você e a toda a direção que continue ocupando esse espaço, porque isso só pode trazer fatos positivos. E aqui se debate, se encontra luz, propostas, soluções para uma cidade que é dinâmica, que a cada momento tem um fato novo, né? Com certeza. Deputado, olha, eu agradeço muito. Peço um minutinho para o senhor, porque nós temos muita coisa para conversar com o deputado Edinho Araújo. Ele está lá no Congresso, mas está de olho aqui e está sempre atuando muito aqui pelas questões da cidade. Eu peço um minutinho para a gente ver as manchetes desse fim de semana. Vamos olhar aqui, vamos começar. Olha, o negócio está quente, hein? Sábado, bom dia, olha só. O jornal Bom Dia de sábado, juíza condena 11 vereadores por barganha de cargos. É isso mesmo. A Justiça determina a perda da função pública de 5 vereadores e 6 ex-vereadores por causa da negociação de cargos em troca de votos para eleger, na época, o presidente da Câmara, Jorge Menezes, que é do DEM. Ele foi eleito presidente da Câmara em 2009. Está aqui, é claro que esses vereadores podem recorrer à decisão da Justiça lá em São Paulo. No domingo, o jornal Bom Dia, olha aqui, traz na capa a manchete que moradores se rebelam contra a alta do IPTU, já não era sem tempo. A gente comentou sobre isso aqui, porque falaram que ia ser um aumento de 25%, 30%, mas no Dama é 15%, no Solo Sagrado é 40%. Espera lá, né? E algumas instituições, como a CIRP, associações aqui de São José do Rio Preto, entraram na Justiça. Vai acontecer igual São Paulo, vai dar muita pano para manga ainda. Na segunda-feira, hoje, portanto, está aqui a manchete do Bom Dia, trazendo que ônibus atropela um jovem durante o temporal. Foi o temporal de sábado. O rapaz de 22 anos estava na entrada do terminal e vai parar na UTI. Moradores sofrem com a chuvarada que destruiu calçadas, esburacou avenidas e ilhou motoristas aqui nesse fim de semana. São Pedro derramou água, hein? Em São José do Rio Preto. O jornal Diário da Região traz na sua manchete de sábado o mesmo assunto. Está aqui, juíza caça mandato de 5 vereadores por barganha de cargos na Câmara. A juíza Tatiana Viana dos Santos, ela que é
A juíza ela condenou Jorge Menezes, Paulo Paulera, Alessandra Trigo, Carlão dos Santos, José Carlos Marinho. São atuais vereadores, por conta aí de trocar votos por cargos na eleição da mesa diretora da Câmara. Os 5, claro, poderão recorrer à perda do mandato sem deixar a Câmara. Outros 6 ex-parlamentares também foram condenados. Mas nós temos aqui e o jornal de domingo do Diário da Região. Está aqui, omissão que mata. E fala aqui, doação que salva. Essa omissão que mata é aquele acidente, olha só, desde janeiro, o trânsito de Rio Preto, gente, absurdo. Conforme disse o deputado, nós estamos com problema de cidade grande, deputado, hoje. 996 casos de omissão de socorro, média de 3 acidentes por dia. Crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, a falta de socorro pode ser determinante para a morte da vítima. Foi o que ocorreu com essa moça aqui, a bancária Janiária Bia Almeida, de 24 anos, que foi encontrada caída no viaduto Jordão Reis. Alguém passou. Olha que falta de coração, não é possível, de alma, não é possível. Esbarra na moto, a menina cai, ele vai embora, a menina está morta. Por quê? Ela caiu e bateu a cabeça. Mesmo com o capacete, com tudo aqui. Aqueles minutinhos que, infelizmente, não chamou o SAMU, o Corpo de Bombeiros, tudo, aquilo ali, sem dúvida, pode ter sido, pode não, com certeza foi fundamental e, infelizmente, não é, para provocar a morte dessa moça. Ela foi levada para o HB, mas não resistiu. Ela estava lá, encontrada. Foi encontrada e falou, gente, o que essa moça está fazendo aqui? Aí que foram ver que alguém passou. Será que essa pessoa que fez isso dorme? Consegue dormir com uma coisa dessa? Tipo assim, ai, ninguém me viu, mas você sabe que foi você que fez isso. Deve ser muito ruim. Deus o livre e guarda. Olha, em 4 anos, 23 motoristas aqui da região foram condenados pelo Tribunal de Justiça por não ajudar as vítimas. Ai, meu Deus, pense nisso, final do ano. O que você fez de bom, né? Esse ano, aonde você errou, aonde você pode rever, né, as suas questões. Sabe, a troca de presente no Natal é muito importante, mas agradeça a Deus e faça uma revisão na sua vida também, porque, é claro, somos humanos, erramos, acertamos, mas é um bom momento para isso também. Vamos conversar de coisa boa, vamos saber o que o deputado Edinho Araújo está fazendo lá em Brasília e como que ele pode, lá de Brasília, lá da capital, contribuir aqui, está contribuindo aqui para a cidade. Deputado, eu começo perguntando para o senhor hoje, o senhor já foi, o senhor está no 3º mandato? Federal? Federal. Sim. Federal, 3. Estadual, 2. 3 também, então 3. Tá, lá em Brasília. Hoje, eu me lembro que o senhor, quando eu cobri o Congresso, já participava de várias comissões, o senhor é sempre um dos deputados mais atuantes que nós temos lá dentro do Congresso. Hoje, como é que está o seu trânsito lá dentro? O senhor está participando de alguma comissão? Sim, eu participo da Comissão de Viação e Transportes, que eu sou titular. Sempre gostei desta área de infraestrutura, porque infraestrutura é fundamental para levar o desenvolvimento do país, para o investimento da iniciativa privada. Eu considero que esse seja um dos grandes problemas do Brasil, Marisa. É o gargalo que nós temos, tanto nas rodovias, no sistema rodoviário, que foi o adotado pelo Brasil depois dos anos 70. Lamentavelmente, abandonamos as ferrovias e não despertamos interesse pela hidrovia. E hoje nós temos a questão dos portos. O Brasil vive de relações comerciais, de exportação, e os nossos portos estão muito aquém das necessidades de exportação do nosso país. Os aeroportos estão todos superlotados, também estamos investindo muito nesse setor, considerando o ano que vem a Copa do Mundo, depois as Olimpíadas em 2016. Portanto, são áreas que diretamente
a respeito da vida das pessoas e da segurança das pessoas. Você ainda comentava há pouco a questão de acidentes, de omissão de socorro, que é um outro crime que se comete, e nesta área nós temos atuado muito. Eu tenho tido a oportunidade de ser relator de matérias fundamentais. Mudando um pouco o foco, a questão da relatoria que fiz da medida provisória 609, que cuidou tirar os impostos dos produtos da cesta básica. Eu fui relator dessa matéria, que beneficia todo o Brasil, né? Tirando todos os impostos que incidem sobre a cesta básica, e também relatei aquela matéria que diminuiu a tarifa de luz para residências, comércio, indústria. A partir de janeiro, fevereiro para cá, houve uma redução de 22% a 30%. E eu, relator desta matéria também na Câmara dos Deputados, que foi aprovada no Senado e depois sancionado pela Presidenta da República. Considero matérias relevantes, além das nossas lutas, né, que temos, e posso discorrer sobre outras matérias também, que tive a oportunidade de relatar. Falando então, o senhor está lá numa das comissões mais importantes e atuantes do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, Comissão de Transportes. Vamos falar um pouquinho de BR-153. Que pé que está, deputado, pelo amor de Deus, que tem a BR-153 e os trilhos, que o senhor, como prefeito de Rio Preto, como deputado, o senhor já vem trabalhando nisso. E agora tivemos, infelizmente, um acidente que marcou a cidade, 8 pessoas morreram. O que fazer? Nas duas questões, rodovia da morte e trilhos agora da morte também. O que o senhor pode fazer? Bom, vamos pelo primeiro item. BR-153. Posso garantir a você e a todos os telespectadores que a BR-153 terá o seu início de duplicação no trecho que nós estamos reivindicando no próximo ano, que está aí, 2014. Mas próximo ano quando, 2014, deputado? Logo no início. A licitação, Marisa, está estourando, está saindo. Eu quero te dizer, e compreendo essa sua ansiedade, Marisa, a minha é de todos, é a sua e é a de todos. É a de todos. Agora, eu tenho que prestar conta. O que eu posso te dizer é que eu sempre lutei por isto. Sempre botei a BR-153 como prioridade. E vou dar alguns exemplos para vocês muito rapidamente. Lutei muito pela ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, e você sabe disso. Sabe quantos anos? Mais de 20 anos. Quase 30 anos lutei pela ponte rodoferroviária. Porque entendia que era o caminho para trazer a produção do centro-oeste brasileiro. Para diminuir, tirar os caminhões, tirar as carretas da rodovia. Essa rodovia, que nós vamos também abordar daqui a pouco, ela hoje é uma das ferrovias, essa ferrovia que provocou esse trágico acidente no dia 24 de novembro, naquele domingo à tarde, aqui em Rio Preto, é uma das ferrovias mais importantes hoje para trafegar, para levar a produção do centro-oeste brasileiro, trazendo do Mato Grosso soja, milho e outros grãos, e levando de Paulínia, aqui da produção, onde temos as nossas refinarias, o petróleo e o álcool. Portanto, ela é fundamental. Agora, a BR-153, ela será licitada por esses dias. Eu quero dizer a você que em nenhum momento eu deixei de cuidar desse assunto. A semana passada mesmo abordei o ministro dos Transportes, que estava lá na comissão com toda a sua assessoria. Tenho acionado o vice-presidente da República, Michel Temer. O que vai acontecer com a BR-153? Ela vai ser licitada com recursos do PAC, que foi uma grande luta. E claro, eu quero dizer que não é só minha, a luta teve participação de muitos outros agentes políticos, mas eu sempre lutei pela BR-153. Sempre lutei pela BR-153. Já faz tempo, quando teve aquela primeira duplicação de 2 quilômetros de 800 metros, isso nos anos 90, era governador o Mário Covas. Eu levei a ele o pedido para duplicar e houve uma sessão e foi duplicado através do governo de São Paulo, aquele primeiro trecho ali naquele trevo que vai para Olímpia. E aí a luta tem continuado, conseguimos melhorar com terceiras faixas, mas agora nós vamos duplicar 18 quilômetros
Porque hoje a BR-153, ela divide a cidade. E há necessidade de construção de inúmeros viadutos, inúmeras obras de arte para ligar os dois lados da nossa querida Rio Preto. Isso também vai acontecer. Então, o que eu posso dizer, e há necessidades em todo o Brasil, você vê que eu acompanho através desta comissão, e lá tem parlamentares de todos os estados, de todas as regiões. A situação que vive as nossas rodovias em outras regiões do país. É lamentável. É verdade. Ainda há pouco nós estamos aí, já praticamente inaugurada, a SP-320, que vai de Mirassol até a ponte rodoferroviária. Não sei quem tem passado, se você tem passado por ali. Eu vou lá, eu vou muito a Santa Fé, Pereira Barra. Só faltam dois pontos ali. Falta em Jales e em Votuporanga. Isso. Praticamente 180 quilômetros de rodovia duplicada. O estado de São Paulo é outra história, né? Você sai, portanto, da ponte e vai a São Paulo, vai ao Rio de Janeiro, vai a Santos, tudo com pista duplicada. E estamos melhorando também aqui a Feliciano Salles Cunha, daqui até Olímpia também está em processo de duplicação em alguns trechos. Portanto, nós temos trabalhado por todo o conjunto, sempre levando esta preocupação em nome do povo de Rio Preto e da região. Então, para tranquilizá-lo, é claro que você pode se desesperar, a população pode perder a paciência, não acreditar mais. Agora, a nós, líderes, a mim como representante do povo de Rio Preto da região, eu devo lutar sempre. Lutar até conseguir. E é assim que eu faço. Agora, a BR-153. E depois, com relação à ferrovia. A ferrovia, não sei se você sabe, tem uma outra ferrovia que é a Ferronorte, Norte-Sul. Ela sai de Tocantins. Tocantins, corta Minas Gerais e vai chegar aqui em Estrela do Oeste. Aqui a 150 quilômetros de São José do Rio Preto. Portanto, ela vai cruzar com a ferrovia, com a Ferroban, que vai de Porto de Santos, passando aqui por Rio Preto, vai até Rondonópolis. Hoje eu estive há 2 meses atrás, lá em Rondonópolis, onde foi inaugurado o terminal desta ferrovia que passa por aqui. Porque a partir da ponte rodoferroviária, ela é toda nova, a malha ferroviária. Ferroviária lá? A malha ferroviária, toda com essa bitola larga de 1,6, porque foi uma luta. Essa ferrovia só passa por aqui hoje porque nós lutamos tendo em vista esse trajeto da ponte rodoferroviária, que era um projeto traçado por Euclides da Cunha, que escreveu no início do século, e eu persegui isso, porque senão nós estaríamos isolados, que queriam levar via Ribeirão Preto. Agora, o que eu não admito é que esta ferrovia não tenha segurança. O que a população não aceita é a insegurança, são os dormentes podres, é a falta de fiscalização. Isso nós temos que fiscalizar e punir rigorosamente, o senhor como exemplarmente. Deputado... E eu tenho brigado por isso. Agora, eu faço aquilo que me cabe. Eu sou... O que o parlamentar tem? Ele tem a voz, a tribuna, o voto e a liberdade para criticar a quem deva, tá certo? E aí nós temos que criticar a LL, tá certo? E a LL tem que responder, falta de manutenção, porque né? não pode continuar essa situação de segurança. Então, quero dizer para você, com a ferrovia Norte-Sul desembocando em Estrela do Oeste, vai aumentar ainda mais o tráfego hoje. Hoje você sabe quantos comboios passam aqui para o São José do Rio Preto? 8 que vêm de Santos para o interior do Brasil, 8 outros comboios que saem lá de Rondonópolis, passando por Rio Preto e vai até o Porto de Santos. Significa cada comboio, você tira mais de 300 caminhões da pista, para você ter uma ideia, muito mais de 300, falo até em 500 caminhões cada comboio que passa. Então é importante porque barateia o preço da soja, o transporte ferroviário é muito mais econômico. Agora o que nós precisamos, e comecei já a debater esse assunto, se vai aumentar o tráfego e nós precisamos cuidar da segurança das pessoas e das famílias que moram nas imediações, nós temos que pensar na duplicação desta ferrovia. Este é o grande desafio que eu também quero enfrentar. Nós precisamos duplicar e mudar o contorno, mudar o trajeto,
tirar do centro da cidade. Por quê? Porque isso transporta riqueza. Nós temos o BNDES aí que financiam empresas e mais empresas e depois fica sócio, as empresas quebram e o cidadão fica com esses recursos, tá certo? E o governo paga a conta e quem paga a conta é o povo. O senhor como prefeito brigava por isso já? Pela Muito, retirada, né? Sempre lutei por isso e fiz inúmeros projetos também, no sentido de facilitar com viadutos. Deixei muitos projetos prontos, porque o que não pode é ter a passagem nível. A passagem nível. E nós estamos nesse processo de evolução. Considero a ferrovia importante, mas ela não pode ser feita à custa de vidas. E, portanto, tem que ter fiscalização do município, do Estado, da empresa que é a concessionária e da própria também, ANTT, né? Que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério como um todo. Portanto, levei ao conhecimento imediatamente da Presidência da República, tá certo? Falei com o ministro Gilberto Carvalho imediatamente sobre o que estava acontecendo aqui, o estado de pânico que estava a cidade, tendo em vista esse lamentável acidente, e nós precisamos buscar as soluções. Então, o que nos cabe como liderança e todos unidos, eu acho que a cidade tem que se unir sempre em torno dos grandes temas, como vocês aqui divulgando e debatendo esses assuntos todos. Eu considero que nós temos que, é inevitável, lutarmos pela duplicação da ferrovia, e eu sonho ainda, mas eu que já andei de trem, sonho ainda que nós possamos um dia ter o transporte de passageiros, eu também. Voltarmos a termos trem, como a gente vê em todo o mundo, um país continental como o Brasil, é preciso ter o transporte ferroviário também como uma opção de transporte. Com certeza, nossa, é fantástico. Agora, deputado, uma outra atuação do senhor lá também é a criação. Na verdade, o senhor participou, votou, né, a favor de criação de novas regras para os partidos políticos. Porque, já temos 32, 34 partidos. 32 partidos com registro, 32 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 20 com assento na Câmara dos Deputados. Esse é um assunto seríssimo, você coloca. Eu fui autor de um projeto, e esse projeto regra esta transferência de parlamentares que é eleito por um partido e vai para o outro partido depois no curso do mandato. E partidos novos que se formam. O que diz o meu projeto? Vale a soberania do voto. Vale a decisão do eleitor. Qual é o tamanho de um partido? Como é que se mede o tamanho de um partido hoje? Se mede pelo número de parlamentares que tem. Como é que mede os recursos que tem um partido? Pelos votos, pelo número de votos que tem o partido para a Câmara dos Deputados. Então, o meu projeto de lei é muito simples, altera apenas artigos da lei dos partidos políticos e das eleições. Não foi foi sancionado, aprovado pela Câmara dos Deputados, sem nenhuma alteração, com uma pequena alteração, e aprovado integralmente pelo Senado e sancionado pela Presidenta da República. Agora fica mais difícil. Então, a partir de agora, não impede que se formem partidos. Longe disso, não tem nenhum objetivo, porque eu acho que a sociedade tem que se manifestar através dos partidos. Às vezes me perguntam, mas é muito partido no Brasil. Eu também considero muito partido no Brasil. Aí eu pergunto, você sabe quantos partidos tem os Estados Unidos? Aí as pessoas respondem, 2, os democratas e os republicanos. Eu falo, não, tem mais de 100. É verdade. Tem mais de 100 partidos nos Estados Unidos. Esses dois são os maiores, né? São os dois maiores que estão sempre na disputa da presidência da República. Eu acho que no Brasil, se você tendo 4, 5 partidos, um de esquerda, outro de direita, hoje esquerda e direita, hoje isso não está mais em discussão. O que se discute hoje, Marisa, é democracia eficiente. Porque se há algo que o Brasil tem para exportar, para dizer para o mundo, nós temos liberdade de imprensa, nós temos democracia. Lá tem poder judiciário, e no Brasil tem poder executivo, judiciário, legislativo, né? Agora, o que nós não podemos admitir é que haja incompetência. As pessoas têm que se modernizar, o homem público. Nós queremos a juventude participando da vida pública. O que hoje acontece? Mete o pau no político. Se você perguntar para 10 pessoas no Mercadão ou no Calçadão,
que você acha do político? Ah, ladrão, não presta, vagabundo, só vê o seu interesse pessoal. Pergunta para 10 outras pessoas que têm problema. Quem é que pode resolver esse problema? Ah, o político. Ou é o vereador, ou é o prefeito, ou são os deputados, ou é o governador, ou é o presidente da República. Então, nós precisamos aproximar isso e acompanhar. Participação. Eu não vejo outro caminho que não seja a participação da sociedade. E, pior do que a política e do que os políticos, é a omissão da política. Essa coisa de falar, eu não quero discutir política, é uma burrice. Dá no que dá, porque se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Entendeu? Com certeza. Exemplos como esse aqui, nós acabamos de ver aqui, né? A juíza caça mandato de 5 vereadores por barganha de cargos aqui na Câmara. Vão recorrer, não interessa. Momentos como a gente tem visto aí, o mensalão, o STF lá botou um monte de gente na cadeia, estão atrás lá tem máfia do metrô, tem não sei o que, enfim, deputado, o senhor acha que tudo isso vai mudar, está mudando, primeiro, a visão do povo brasileiro sobre os políticos e vai melhorar o efeito assim, falar, pera lá, eu vou votar sim, mas eu vou votar em gente do bem, porque não adianta você querer nivelar todo mundo. Você acredita nessa mudança ou não também? Você acha que não vai acontecer nada? Eu acho que nós temos conhecimento de todas essas mazelas. Por quê? Porque tem democracia e porque tem liberdade de imprensa. Sim. Porque senão ninguém divulgava senão ninguém isso. estava sabendo de nada. É verdade. Eu conheço, tá certo? Todos nós conhecemos alguns países onde, tá certo? Você falou mal do governo, você reuniu. E é interessante, eu li a noite passada um artigo sobre o Mandela, né? E que foi aquela comoção mundial, mais de 90 chefes de Estado. E um cidadão deu uma entrevista dizendo o seguinte: quando o Mandela estava preso, quem falasse que era amigo do Mandela estava com a vida totalmente arrasada, não é? Então esse homem hoje, o que é a liberdade, não é? E eu que vivenciei parte, eu era criança, mas pude já na minha adolescência viver o Brasil da ditadura, o Brasil do golpe militar. Eu sei o quanto essa liberdade, a gente às vezes não dá conta da sua importância e da democracia, porque democracia e liberdade é como o ar que nós respiramos, só quando falta. Faltando você valoriza, né? Então, eu acho que essas questões, primeiro, é a liberdade de imprensa, a democracia, aí você fica sabendo das coisas. A outra questão é investir na educação. Educação, lições de ética, de participação, de espírito comunitário, não é? De interessar pelo comum, pelo coletivo. Eu louvo muito e admiro as pessoas que geram emprego, que cuidam das suas empresas, mas eu admiro mais quem cuida da sua empresa e cuida do social. Trabalha na APAI, trabalha na MIC, trabalha nas outras instituições. Quantas instituições tem a nossa São José do Rio Preto, essa capital, que temos que valorizar o potencial industrial, comercial, mas valorizar a solidariedade que existe. Essas pessoas anônimas que cuidam dos velhinhos, né, que cuidam daquelas pessoas drogadas. Então é isto, nós temos que ter pessoas preocupadas com o coletivo, porque sempre teremos alguém para cuidar, para fazer leis na Câmara, para cuidar da cidade. Eu fui prefeito de Rio Preto 8 anos, administrei essa cidade com muito amor, com muito carinho, com participação, ouvi as pessoas, ouvi a saúde, ouvi os professores, ouvi as associações de moradores, tudo, com pouco recurso. Se eu te dizer um dado, Marisa, quando eu assumi a prefeitura em 2001, o orçamento de Rio Preto era por volta de 280 milhões. Hoje, mais de 1 bilhão e 500 milhões. Preparamos a cidade. A cidade não chegou a isso. Claro que eu preparei as linhas fundamentais. Rio Preto, a administração não era informatizada, não era modernizada. Melhoramos tudo. Só não melhorei o gabinete do prefeito. Não deu tempo de fazer isso. Mas os funcionários sabem, a educação sabe, a saúde sabe o que nós fizemos. Mas os problemas de um município não acabam. Você tem que lutar constantemente. Uma casa, por exemplo, é uma torneira vazando, é o problema da luz, né?
é o problema do móvel. Você está sempre então, em manutenção, sempre, né? É um trabalhar constante. O que tem que existir é dedicação, seriedade, ética, honestidade, trabalhar com a equipe, motivar a equipe, né? Buscar as grandes questões, mas não esquecer de olhar a cidade com um olhar humano, né? Com um olhar de carinho para as praças, para os setores que tem que olhar agora, porque vai repercutir lá na frente. Por exemplo, nós resolvemos o problema da falta de água no primeiro mandato. Faltava água nessa cidade. Depois, no segundo mandato, tratamos o esgoto. De 3%, tratamos 100% do esgoto. Uma estação num tempo em que não tinha recurso a fundo perdido. Não tinha recurso. Não tinha grandes parcerias. Hoje, eu vejo os prefeitos, né? Ainda há pouco eu conversava com um deputado do PT, ele dizia, a Marta, o prefeito atual de São Paulo, está reclamando. Eu disse para ele o seguinte, você precisava saber o que a Marta passou, porque a Marta foi prefeita de São Paulo no tempo que eu fui prefeito aqui. Então eu posso avaliar isso e comparar, né? Então, os anos 2000, lei de responsabilidade fiscal, você tinha que ajustar a prefeitura. Naquele tempo, antes, não se sabia quanto que uma administração deixava para outra de dívida. Hoje não, é tudo online. Hoje é nota, hoje você não, tá certo? Hoje o aperfeiçoamento, a tecnologia é muito grande e evidente. Então o que tem que ter, então voltando à sua questão, nós temos que ter democracia eficiente, gente preparada, que estuda, que conhece, mas que sobretudo tenha vocação, que goste da vida pública. Porque sem política e sem bons políticos fica difícil. Sem dúvida. Não vai para frente. O senhor está falando de prefeito aí, enche o olho. O senhor pensa em voltar a ser prefeito de Rio Preto? Bom, eu acho que o pessoal me perguntam muito por onde ando, especialmente em Brasília, qual que é a diferença, né, entre ser deputado e ser prefeito, né? O senhor já foi estadual, federal e prefeito? Eu tenho 14 anos, fui prefeito de Santa Fé com quase 6 anos. Aqui 8 anos. E 12 estadual, agora mais 12 federal, mais 3 mandatos federal. A diferença é que o prefeito, ele programa, ele projeta, programa, ele executa e ele inaugura. Deputado luta, né? Não tem caneta. Deputado não tem orçamento. É bom porque você também não leva processo, né? Tá certo? É difícil, né? Bom, leva processo se você... Até tem, né? Depois até vou perguntar sobre isso com o senhor também. Tem processo se você... Mas não por ação administrativa, porque você não é o ordenador de despesa. Nesse sentido que eu quero dizer. Então, o prefeito é muito realizador. Agora, cada eleição de prefeito é 2016. Dizer que eu não foi um dos momentos mais felizes da minha vida foi ser prefeito de Rio Preto, o apoio que eu recebi, né? É sacrificante. O cabelo ficou mais branco, não né? Simples ser, não é simples ser prefeito. É claro que isso é muito em consequência dos anos, mas ser prefeito de uma cidade, eu que mudei para cá, né? Quantos políticos podem dizer no Brasil, eu fui prefeito da minha terra natal, lá de Santa Fé, e depois dizer, eu fui prefeito para a terra que eu escolhi para viver, onde eu trouxe os meus filhos, a minha mulher, né? E eu fui prefeito dessas duas cidades, uma de 30 mil habitantes, outra de quase 450 mil habitantes. Então, eu digo para as pessoas o seguinte, são situações muito distintas, é muito mais prazeroso ser prefeito. Agora, deputado federal, você legisla para o Brasil. Para o Brasil. Tudo, eu costumo dizer o seguinte, como deputado, você pode tudo, mas você pode tudo, mas pode pouco. Como prefeito, você pode pouco, mas você pode muito. Você pode muito, tá certo? Você pode muito. Então, deputado, você tem uma amplitude, você tem uma área de atuação muito grande, querendo trabalhar. Eu presto contas. Não sei se você recebe os boletins eletrônicos. Recebo, sim. Eu devo estar no número, está aqui o China comigo, o Fabrício. Que número devo estar no número aí, 128. China? Devo estar no número 128, 129? 129. 129, Marisa. Deve ser quase Só 129 semanas. Eu presto conta do que faço, por onde ando, reivindicações que eu recebo. Porque o eleitor precisa disso. O que acontece normalmente? Véspera de eleição, final de ano, né? Final de ano. Eu não, eu digo tudo o que eu faço durante a semana, né?
E olha, não conheço outro parlamentar que preste contas semanalmente do que faz. E não faço mais do que obrigação. Tá certo. Agora, e é obrigação mesmo, é importante, conforme o senhor disse, para a gente, se a gente quer um país democrático, um país, né, livre, graças a Deus estamos livres aí, o deputado me conhece, eu fui criado em Brasília, eu sei o que é ter polícia do Exército na porta de casa, meu pai era do Congresso, então era complicado. Agora, deputado, perguntei para o senhor se o senhor quer voltar a ser prefeito. Brilhou o olho, né, aquela coisa, mas é um assunto que só vai em 2016. Não adianta eu querer fugir, eu vou perguntar, eu não tenho medo do senhor e o senhor também não tem medo de responder. O senhor está com a condenação do senhor, como é que fica? Bom, um momento importante para dizer. Até e explica isso para dizer para você que essa pergunta, o político que tiver medo de responder pergunta e tiver medo de enfrentar repórter, sai da vida pública. Não tem problema. Essa questão que você se refere é no ano 2004. Sim. Eu era prefeito aqui de Rio Preto. E tinha o distrito industrial Ulisses Guimarães, aquele que fica ali na cabeceira do aeroporto. Era um terreno, mato, nenhuma infraestrutura e empresas querendo ir para o distrito industrial. Eu já tinha estava levando a rede de esgoto para o Valdemar Verde, o outro loteamento. Também não tinha nenhuma infraestrutura. Porque normalmente o político faz as obras aparentes. É bonito, necessário às vezes. Isso, eu gosto de coisa bonita também, como todos gostam. Mas o que é importante, que eu considero, é a infraestrutura. Né? Levei para o Distrito Industrial Adail Vitorazzo, Centenário, todos, não tinha nenhuma infraestrutura. Às vezes eu me lembro que alguns vereadores me perguntavam assim, mas você não vai criar nenhum distrito novo? Eu me lembro disso. Aí eu dizia o seguinte, como é que eu vou criar um distrito novo, sendo que os atuais não têm infraestrutura? Não tem esgoto, não tem água, não tem guia, não tem sarjeta. E aí o Ulisses Guimarães estava nessa situação. Era um terreno sem rua, só mato, e as empresas querendo ir para lá. Como é que você recebe um comprador, como é que você se relaciona, como é que você sai com a sua produção? E alguns empresários, todos eles tinham ganho o terreno mediante licitação, tudo legal. Só que eles eram devedores, eles deviam para a prefeitura. Eles deviam para a prefeitura e queriam a melhoria, que era a responsabilidade da administração. Levar acesso. Apesar não tinha de acesso ali defender. com a marginal da Washington Luiz, nem a marginal ali do distrito, na cabeceira ali do aeroporto. E aí eles fizeram uma associação e propuseram, falaram, olha, nós devemos para a prefeitura. Nós fazemos as obras que a prefeitura tem que fazer, que é a responsabilidade dela fazer, e ela nos quita. Ela nos quita, tá vendo? Aí eu falei, bom, se tiver legalidade, trouxeram o assunto a mim. Eu falei, olha, faça uma equipe, reuni uma equipe da administração, jurídico, planejamento, dívida ativa, né? Obras. Sim. Vamos fazer um projeto de lei. Encaminhei um projeto de lei para a Câmara. A Câmara autorizou o projeto de lei. E íamos fazer essa questão, a empresa realizando a obra mediante preço de uma concorrência havida pela prefeitura. Não foi um preço qualquer. Então, bom, realizamos a obra, bom para as empresas, bom para a geração de empregos, bom para a cidade, nenhum prejuízo para a prefeitura, ninguém se locupletou, prefeito não roubou, prefeito não levou vantagem, foi bom para a cidade, né? Bom, aí o Ministério Público denuncia, o juiz de Rio Preto deu como perfeito ato jurídico e administrativo. Aí eu deixo a prefeitura em 2008. Foi 2 mandatos. Não levo para casa o departamento jurídico. Não tenho. Eu sou pessoa, aí passo a ser pessoa física. Não levo o arquivo da prefeitura. E, como a ação tínhamos ganho, a orientação do advogado era que esse caso tinha sido decidido reiteradamente, nessa linha,
né, nessa linha que era, não tinha dolo, não tinha ninguém se Em 2004. Em 2004 e outras situações semelhantes a essa também tinham sido julgadas nessa direção favorável à prefeitura, portanto que não me punia. Na época, Aí há uma decisão, há um ano atrás, revendo a decisão aqui de Rio Preto. Você vê, é uma coisa, por isso que precisa analisar. Eu resolvi o problema, né? Fiz uma coisa objetiva, com criatividade, como tudo que fiz. Se eu não tivesse tido criatividade, Marisa, eu não teria feito quase nada, porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro público, não tinha convênios, como tem hoje. Como hoje nós votamos Minha Casa Minha Vida. Hoje se constrói casa por quê? Porque nós votamos, tem leis. Então nós temos recursos para isso, né? Recursos para financiamento, para água, para esgoto. Naquele tempo não tinha. Não tinha recurso, eu tive que fazer o financiamento. O tratamento de esgoto e tudo que fizemos, investimento na água e no esgoto, foi com financiamento. Por quê? Porque eu estava com as finanças em ordem. Então aí, o tribunal, voltando à questão, ganhei aqui 1-0 para mim, 1-0 para a prefeitura. Aí, lá, o colegiado de 3, um relata, os 2 outros votam de acordo, anularam, passa a valer a decisão do colegiado. Como há uma decisão de colegiado, você fica inelegível, que é uma decisão. Então está 1-1. O que eu estou fazendo? Recorrendo para Brasília. Creio na justiça. Porque todos sabem, e aqui eu quero dizer assim, olhando no olho dos empresários, de todo mundo, se algum dia eu deixei de defender o interesse público, você não vai encontrar o Edinho sempre. Por isso que até que não gostava muito de mim. Hoje, tá certo? O Edinho e tal, né? Hoje as pessoas querem saber se eu vou voltar. Alguns falam assim, ruim com você, pior sem você. Acho que isso isso não me cativa, não. Eu quero só dizer para você que eu fui um prefeito sério, honesto. E foi um tempo de muitas conquistas, né? Para a cidade, para a região. E sempre coloquei Rio Preto. Rio Preto tem obrigação, porque Rio Preto é líder. Às vezes eu ouço notícias, eu fico muito triste, Marisa, eu confesso a você, fico muito triste. Eu ouço notícias que as praças estão abandonadas, que está faltando água, fico muito triste. Lamento profundamente. Como é que não tenha planejamento, essa coisa de falta de água. Eu fico pensando, será que esse pessoal está pensando em conceder, em privatizar esse setor? Privatizar o SEMAI? Eu fico muito preocupado, porque estão sucateando o setor. Tem que investir. E aquilo que eu disse a você, quando eu assumi a prefeitura em 2001, 280 milhões de orçamento. Hoje, se você somar todo o orçamento da prefeitura com o SEMAI, com as autarquias todas, dá 1 milhão mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Não é? Então, é isso. A cidade precisa estar vigilante sempre. Participativa, acompanhar a vida dos parlamentares, municipal, estadual, federal, cobrar deles. Daqui a pouquinho a gente vai falar. E vocês da TV Isso, Cidade, eu tenho certeza. nessa linha. Aliás, vamos falar sobre isso. Vou fazer um intervalo rapidinho. A gente volta, porque eu vou querer saber, da boca do deputado Edinho Araújo, como é que está, na visão dele, esses escândalos todos que a gente está vendo isso, todo dia está aqui. Independente, Rio Preto é grande e tudo chega aqui. Nós temos aqui. Esse assunto circula e circula na boca do Rio Pretense também. Eu volto já e estou esperando você. Estamos de volta aqui com Opinião Cidade, hoje recebendo com muito prazer o deputado Edinho Araújo. Deputado que tem 3 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos, no 3º mandato de deputado federal. Foi prefeito de Santa Fé do Sul, foi prefeito durante 8 anos aqui em São José do Rio Preto. É uma pessoa que tem credibilidade, vivência política, e por isso, deputado, eu vou perguntar para o senhor, como é que o senhor está vendo esse escândalo todo na política e a atuação do STF nesse último acontecimento lá do Mensalão? Bom, vejo com muita tristeza, como todo cidadão. Muita tristeza. Agora, é aquilo que eu disse a você, é um país com poderes independentes. Errou, investiga, processa e se tiver culpa, pune.
Eu acho que este é o caminho para você servir, para que tirem lições. Não tem nada que possa contribuir mais para deteriorar o processo do que a impunidade. E agora você vê o Brasil, não tem mais. Está mudando isso, Está né? mudando isso, essa coisa. Não, o rico não vai preso, o político não vai preso, né? Isso tem que acabar. Nós temos que viver numa sociedade cada vez mais civilizada, uma cidade cada vez mais ética. É isso que a população espera, porque não tem recurso para tudo. E se você não tiver o bom zelo, o bom cuidado com o recurso público, as necessidades serão maiores. Quem paga é a população. Então eu vejo com tristeza, porque isso é lamentável, mas ao mesmo tempo com esperança de que nós possamos viver um Brasil melhor. E que se tirem lições, os partidos políticos, tá certo? Os homens públicos, né? E que cada poder exerça a sua função, de julgar, de legislar, de executar, e a população de fiscalizar, de acompanhar. E vocês, a imprensa, sendo o olhar da sociedade de forma independente, para que nós possamos viver numa sociedade mais justa, numa cidade mais solidária e democrática. Com certeza. Olha, só para você ter uma ideia, a última pesquisa que eu fiz, não sei hoje eu não fiz, mas uns 10 dias atrás, semana passada, tinham 272 processos contra autoridades, deputados, senadores, ministros, enfim, no STF, que é a instância, não é, máxima para que julgar as autoridades. 272, nós estamos vendo aí. Um dia vê. Máfia, né? Tem a máfia do asfalto, tem a barganha na Câmara, tem o mensalão, aí tem lá em Minas, aí tem não sei o que, a máfia do metrô. Gente, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Deputados, eu acho que tudo isso, junto, misturado, o senhor já falou, errou, tem que ir para a cadeia. Muda, vai ser uma eleição mais difícil de 2014? Eu percebo que o eleitor não está muito ligado nisso, não se preocupa. Agora, eu acho, como eu disse de início, que nós precisamos ter o acompanhamento. Se a sociedade cada vez mais se distanciar, não vai votar, né? O voto é obrigatório, ele não vai, ele justifica. Quem é que vai ocupar esses cargos, né? Se você não participa e não fiscaliza, se você lavar as mãos, eu não creio que fique melhor, muito pior. Então, a receita que eu dou é a juventude participar da vida pública, ter regras iguais. Não pode um processo onde você é candidato, eu sou candidato, e o terceiro, e aí vai ganhar não quem tem melhores propostas, não quem tem currículo, não quem tem idoneidade, mas quem tenha mais recursos, né? Isso é uma coisa inadmissível. Você vê hoje uma campanha de prefeito, quanto custa o programa de televisão? Quase 50% é o programa de televisão. E quanto melhores profissionais, ele leva aquela imagem, tá certo? Né, como se fosse vender sabonete, né? E aí, tá certo? É fruto de um marqueteiro. O que tem que ter é olho no olho. É o eleitor no contato, e procurar dizer aquilo que pensa, olhar o seu currículo, né? Tá certo? E nós temos que continuar tendo expectativa e esperança. Nós não podemos perder a esperança de que a nossa cidade tem que ser melhor, de que nós temos que votar no melhor, e que o homem público, ele tem que ser exemplo. Ele tem que ser exemplo. Agora, não vejo condição se a juventude não se interessasse, as mulheres. Há uma evolução. Olha quantas mulheres nós tínhamos na Câmara dos Deputados. Hoje nós estamos num processo oferecendo vagas, oferecendo cotas. É preciso que a mulher venha participar. E com a sua sensibilidade, né, tá certo? Que é sempre muito importante. E viver realmente com uma nova cultura. Nós temos que buscar uma nova cultura para a vida pública brasileira. O Congresso está discutindo reforma, mini-reforma, prova aqui, a prova de lá, mas ainda o grosso mesmo ainda não fez.
financiamento público de campanha. O que você acha? Bom, eu sou favorável. É difícil de explicar isso, financiamento público. O pessoal fala, pô, mas vai financiar campanha faltando dinheiro para saúde, para educação? Então o que eu acho? O seguinte, eu acho muito difícil isso. Mas vamos ter a participação pequena. O que não pode é o político se eleger e ficar devendo para a empresa. E depois ele fica refém da empresa o resto da sua vida. Quem paga isso, assim, as obras ficam mais caras, porque quem paga isso é a população. É isso que a população tem que despertar. E para isso é só muita consciência política, muito olhar crítico, muita politização. Nós precisamos voltar a politizar o processo. Isso é fundamental para uma vida melhor. Com certeza. E olha, o que o deputado falou, depois a gente não sabe. É o resultado, hoje, o que a gente está vendo. É a máfia do asfalto. É por isso. É a máfia do metrô, é por isso. É a máfia, sabe Deus, é por isso. O mensalão, é tudo. É impressionante. Porque você vai, depois que o empresário te deu o dinheiro, e não é pouco, aí você vai. E aí tem lá, né? O empresário se sente no direito de ganhar a obra. Aí ele vai no prefeito, no deputado, enfim, no político, no presidente, ou nos assessores diretos de todos os níveis, fala assim, mas a empresa tal contribuiu. A empresa Y fez tal coisa. Aí foi o que o deputado falou, vira refém. Pensa nisso. Deputado, rapidamente, nós temos 1 minuto para acabar. A paz, deputado, pelo amor de Deus, o projeto foi aprovado, foi votado no Senado, que pé que tá? Se voltar para a Câmara, nós vamos continuar votando a favor das APAES. A APAES tem um papel importante, insubstituível. E aqui eu cumprimento a todos os diretores de APAE, todos aqueles que dedicam a sua vida por esta instituição, cuidando dessas crianças que são tão especiais. Portanto, a Câmara dos Deputados vai continuar votando a favor das APAES do Brasil. Voto aberto, eu sei que o senhor votou favorável, o senhor vota aberto, voto aberto e continua. Voto aberto. Quem tem que esconder o voto é o eleitor. Esse precisa de proteção. O homem público não, ele tem que declarar em quem vai votar e como votou. Eu acho que isso são fases deste processo, que eu espero que cada vez mais nós possamos viver uma democracia mais transparente, uma democracia mais aberta e nós possamos escolher bons políticos. Feliz Natal. Para você também e para todos. Feliz Ano Novo. Eu tenho certeza que nós vamos ter um ano mais igual, um ano mais, melhor, onde as pessoas acreditem, não perca, conforme o senhor disse, a esperança de um Brasil melhor. É verdade, é verdade. Marisa, para você, para todos os telespectadores, um Santo Natal. Que o menino Jesus possa estar presente em todos os lares, que o Espírito de Jesus, de solidariedade, de perdão, que nós possamos nos confraternizarmos. Um grande 2014, que seja um ano muito melhor, de mais emprego, de melhor salário, de melhor condição de vida, de mais saúde e de muito mais educação. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada ao senhor mais uma vez por aceitar o convite, participar aqui com a gente desse Opinião Cidade especial, né? Foi um balanço que o deputado Edinho Araújo fez aqui com a gente. Muito obrigada, um beijo no coração, um beijo também para a dona Maria Elza, independente, e continua afirmando aqui o que eu venho falando desde o dia do acidente do trânsito, do trem, independente de partido. A cidade deu uma demonstração de força. O deputado confirmou isso aqui. Juntos, independentes, sabe? Quem quer, não sou eu, o pai ou a mãe, não. Vamos fazer junto. A gente pode ser muito melhor. Agora, para com essa conversa, fala, eu não gosto de política. Para. Porque enquanto a gente pensar pequeno desse jeito, a gente não vai longe. Então a gente está aí com várias demonstrações em 2013 de que o Brasil pode ser muito melhor. Sabe por quê? Porque você passou a se importar com a sua cidade, com o seu estado e com o nosso Brasil. Deputado, um beijo no seu coração. Muito obrigada. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E a gente termina aqui o Opinião Cidade com o deputado Edinho Araújo fazendo esse balanço aqui pra gente. Obrigada por sua companhia. Se você estiver vendo a reprise, boa noite, dorme com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.